Estamos agora na companhia de Rosa Monteiro. A Rosa é professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e foi secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade entre 2017 e 2022. Bom dia, Rosa. Bom dia. Antes de mais, agradecer-lhe o convite. Agradecer por ter aceito o convite, aliás. A primeira pergunta que eu tenho para si é: de que forma a desigualdade de género pode afetar o bem-estar organizacional? Como vimos, e eu tentei também apresentar na minha fala, e assim sem grandes teorias, as nossas organizações não são diferentes daquilo que é a sociedade em geral. E a sociedade em geral é atravessada por várias desigualdades de género, formas de desigualdade de género, mas que nós não temos a consciência delas. E, portanto, aqui o desafio é o tal reconhecimento, e há um conjunto de indicadores que nos dão conta precisamente de como é que a desigualdade que impende sobre as mulheres em uns aspectos e também penaliza os homens noutro registro, já lá vou, estão presentes na vida das organizações. Portanto, as organizações neste momento de ponta, digamos assim, reconhecem e estão a trabalhar no sentido de combater essas desigualdades. Temos, por um lado, aqueles indicadores que são muito objetivos e que às vezes, apesar de serem muito objetivos, as pessoas não sentem e não pensavam que têm esse tipo de desigualdade nas organizações. O gap salarial, por exemplo, o facto das mulheres receberem menos, mas dizem, mas os níveis salariais são exatamente iguais. Mas há um conjunto de fatores que, quando fazemos as contas e até fazemos análise de regressão, retirando fatores que poderiam realmente introduzir diferenças legítimas e justas e justificadas, encontramos esses diferenciais. Porque as culturas organizacionais são feitas e foram pensadas, como tudo o resto, numa ideia de sujeito universal. Mas quando vamos ver esse sujeito universal, é o homem, digamos, o padrão médio do cidadão, é homem, é branco e, portanto, não tem outras atividades que não seja o trabalho, portanto, a ideia do trabalhador neutro, e ignoramos tudo o resto, e tudo o resto, inclusivamente, acaba por ser desvalorizado. E nós temos fatores que, de facto, têm a ver com o gap salarial, com a segregação por profissões, o que é um grande problema para as empresas. Por exemplo, olha, quando eu desenvolvi o projeto, o programa Engenheiras por um Dia, era efetivamente para desconstruir esta ideia de que as engenharias e as tecnologias são espaços e são profissões para os homens, e trabalhava nas escolas, nas universidades, nas empresas. Temos uma aliança para a igualdade neste tipo, que juntou logo quando dei o mote para arrancarmos mais de 150 empresas, do setor tecnológico e não só, mas fundamentalmente, combater esta segregação que muitas pessoas me diziam, até por exemplo um presidente de Câmara, onde num território onde se instalaram várias empresas do setor tecnológico, ele dizia: eu preciso de engenheiros e não os encontro. E portanto, e também por outro lado, tenho aqui 400 engenheiros que se vieram instalar, esmagadoramente homens, e portanto isso cria-me aqui problemas em termos, porque a diversidade realmente não pode ser só uma bandeira, ela tem impacto e tem resultados efetivos. E portanto o combate à segregação das profissões e dos papéis e dos perfis é uma necessidade, e depois as questões das mulheres nos lugares de poder, que nós sabemos que ainda estamos aquém, não obstante a legislação que criámos tenha vindo a trazer melhorias muito significativas, e hoje estamos melhor do que muitos países da Europa. O facto das mulheres terem a seu cargo outro tipo de tarefas, tanto no âmbito do cuidado parental, no âmbito do doméstico, isso aí influencia a performance delas no âmbito profissional? Não influencia a performance no sentido em que quando se retiram todos esses fatores que afastam muitas vezes as mulheres do trabalho, na verdade as avaliações de performance são efetivamente equitativas, ou seja, o resultado é igual. Agora, o que é que acontece? As mulheres estão mais pressionadas por estas responsabilidades e estas sobrecargas, e por isso se fala em dupla e em tripla jornada, que impede as mulheres, por exemplo, terem às vezes a disponibilidade para se enriquecerem em termos de capital humano, para fazerem mais formação, para fazerem mais um curso de pós-graduação, seja no que for, porque é importante para o seu trabalho. Impedem muitas vezes as mulheres, por exemplo, de responderem a desafios que no fundo as colocavam numa posição, por exemplo, de chefia, de coordenação, e muitas vezes elas dizem que não, e depois temos gestores e gestoras que dizem: mas nós
tentamos induzir que as mulheres, a ter mais mulheres nestes lugares, mas elas acabam por não aceitar. E não aceitam porquê? Porque não estão criadas as condições estruturais, por um lado, de resposta e de apoio a estas necessidades, que nós não vamos jogar as nossas pessoas fora. Os nossos filhos, os nossos pais, não podemos fazer isso e, portanto, a prestação de cuidados é fundamental. A gestão dos equipamentos e das estruturas que temos para fazê-lo, e são poucas, como vimos, são pouquíssimas, mas também, por outro lado, aquela ideia de que isto são tarefas e que é uma responsabilidade das mulheres. Não é. É uma responsabilidade das mulheres e dos homens, e, portanto, a partilha aqui assim é fundamental. E é fundamental uma coisa, eu esqueci-me de referir a um conceito que nos é muito caro, que é a coletivização dos cuidados. Cuidar uns dos outros, cuidar das questões ambientais, que também é uma forma de cuidados e entra nesta tal sociedade de cuidados, é uma responsabilidade coletiva. Não é? Não pode ser uma responsabilidade individual e não pode ser uma responsabilidade genderizada nas mulheres. Rosa, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada eu e bom trabalho. Central Press.